Esta aula vídeo é gravada para os discentes do 5º período de Direito da Faculdade de Guarapuava. Sou o professor Luigi Chiaro, titular da Cátedra de Hermenêutica e Argumentação Jurídica. O motivo desta aula é tão simplesmente acompanhar e elucidar alguns detalhes do material já disponível no módulo 3º de nossa disciplina. Haverá 3 aulas em vídeo. Esta de hoje sobre a teoria da argumentação de Robert Alexis, uma segunda que será disponibilizada sobre os 4 discursos de Aristóteles na leitura do pensador Olavo de Carvalho, e uma terceira sobre a erística de Schopenhauer, que completa o discurso do módulo. Hoje nós vamos rapidamente ver a teoria da argumentação de Alexis. Em modo especial, esta obra é uma das obras mais significativas do autor ainda vivo, filósofo, jurista alemão. Porque é importante, em uma das suas entrevistas, o mesmo Alexis define esta obra como uma verdadeira gramática da racionalidade do direito em questão de argumentação. De fato, apresenta 28 regras. Estas últimas nós as deixaremos para o estudo pessoal de cada um dos discentes. Qual é o motivo da obra e por que nós vamos necessitar de estudá-la enquanto futuros juristas? Alexis parte de um princípio. O direito, as normas, jamais são unívocos. Por quê? Porque apresentam várias proposições e várias interpretações. O exemplo mais comum é ver o debate jurídico-político hoje no Brasil, ao discutir casos, tanto no Supremo Tribunal Federal, como nas 2 instâncias inferiores, de casos que aparentemente são claros, mas que na interpretação dos juristas adquirem diferentes significações. Portanto, o Alexis nos convida a buscar umas explicações, aplicações claras, compreensíveis, daquele que podem ser as diferentes leituras do direito. De uma maneira bastante peculiar, nós aplicamos essa teoria também à questão da constitucionalidade. E outro motivo pelo qual somos convidados ao estudo desta obra é para nós superar o que costumamos chamar de colisão entre interpretações jurídicas. Como é que isto acontece? Normalmente o Alexis acaba apresentando 2 leituras da argumentação. Fala de uma argumentação prática e uma argumentação jurídica. Tem mais subdivisões na obra, mas estas são as principais. O que seria esta argumentação jurídica, lida, no caso do Alexis, como uma argumentação prática ou um caso especial de argumentação prática? A argumentação prática busca, na visão dele, o que chamamos de fundamentação racional da ação humana. O que seria isso? Argumentação prática ou empírica, nada mais é uma inspiração naquela que é a leitura de Habermas, da verdade consensual, mas a leitura daquela que é a justificativa universal e teórica para a base moral prescritiva ou valorativa da ação humana. Aqui, na verdade, ele acaba juntando tanto a visão de Habermas, pensador da 2ª geração da Escola de Frankfurt, que depois acaba dela se afastando, como da escola analítica inglesa. O que seria na prática, então, esta tal de argumentação?
interpretar para solucionar de forma clara e compreensiva casos ou normas jurídicas. Junto com esta argumentação prático-empírica, ele apresenta a argumentação jurídica. A tal de argumentação jurídica, ele apresenta como construtiva, justificadora e pragmática. E na esteira da escola inglesa analítica, acaba afirmando que, além de ser construtiva, justificadora e pragmática, tem que ter uma certa moralidade. O que significa isso? O homem deve fazer tudo de acordo com aqueles que são os princípios éticos. Isto é, o primeiro princípio ético que nós lembramos é faça sempre o bem. O bem obriga a ser feito. Mas qual seria o motivo deste tipo de convite de Alexis, desta teoria da argumentação, além do que falamos no início, para ter uma compreensão mais clara daquele que é a norma e o direito em geral? O motivo é a compreensão da norma, mas não só para uma aplicação certa, mas, e aqui que está a grandeza desta teoria, não tão somente para o mundo jurídico, mas para o cotidiano do cidadão comum, a compreensão da norma como libertadora da ignorância. E o que é a ignorância na visão de Alexis? É a maior e a mais cruel das opressões que possa estar em cima de um ser humano. E como é que é possível construir um discurso de forma racional e prático? O mesmo Alexis apresenta 3 itens, muito bem explicados depois nas 28 normas que o livro apresenta. Primeiro, pragmaticidade. O que seria isso? A linguagem tem que ter um fim prático. Prático no sentido que, tanto para o jurista que enuncia algo, ou que julga um caso, ou que explica alguma norma, tem que ter a clareza da argumentação, mas também tem que ter a certeza de quem, ouvinte, escuta, que possa compreender isso. Fala de ponderação. A ponderação é um caso à parte, que nós iremos estudar em outro momento. E, finalmente, diz que para que isto aconteça, esta construção do discurso de forma racional prático tem que ter relação entre as normas sociais, as normas morais e as normas jurídicas. Tudo isso, claro, permeadas de valores. Estamos, neste caso, mais uma vez, frisando a adesão naquela que é a escola analítica inglesa. Apesar disso, é necessário, na visão do Alexis, repudiar algumas das caracterizações próprias do mundo jurídico ou da argumentação, que ele não chega a chamar de falsa, mas que não é aquela argumentação que pode vir a dar a compreensão argumentativa. Primeiro, repudia o intuicionismo. O que seria isso? Nada mais, nada menos que os valores absolutos, intuitos. Aqui não estamos falando do dogmatismo jurídico. Aquele é e deve ser preservado, exatamente pela fidelidade e pela valoração da regra. Também repudia o subjetivismo, valores, crenças pessoais. Hoje vivemos em uma sociedade permeada de crenças, onde as crenças ideológicas, religiosas e políticas marcam o compasso do julgamento, da compreensão das normas, algo de gravíssimo, principalmente na nossa sociedade brasileira, perpassada por conflitos. Estamos, nestes últimos meses, ainda debatendo ideologias e subjetivismos políticos que, em lugar de ajudar a construir uma unidade nacional, acabam degladiando grupos e colocando em oposição ideologias. Outra coisa a ser repudiada é o emotivismo.
Argumentar para convencer seria nada mais do que a apologética, fazer o discurso em defesa da própria posição, em defesa da própria opinião, sem ter fundamento, sem ter valor. E, finalmente, repudiar o naturismo, fatos gerados pelos padrões de comportamentos e fundamentos morais. Exemplos mais comuns destes naturismos são aqueles grupos fechados que se outorgam o direito de apresentar teoria, seja nelas religiosas, filosóficas, políticas ou de outras natureza, como verdades absolutas. Em outras palavras, o que ele repudia é aquele dogmatismo ideológico que acaba nos bloqueando em qualquer discurso argumentativo. Vamos lembrar que esta obra está inserida no estudo da nossa disciplina, que é a hermenêutica. Muitas vezes, tanto em sala de aula como em palestras, sempre frisamos que existem duas grandes escolas de direito: a que prepara operadores do direito e a que prepara juristas. Nessa esteira, esta nossa disciplina pretende única e exclusivamente facilitar a preparação de juristas. Não é demais lembrar que o operador de direito, atividade altamente digna e nobre, tem como objetivo principal ler a norma e aplicar a norma. Estaríamos no bipolarismo kantiano, fato-norma. Já o jurista é aquele que vai muito além deste princípio. Antes de avaliar o fato à luz da norma, consegue criar uma ponte que permite buscar não somente o valor que está dentro da norma, mas também olhar a pessoa como um ser humano que, para além da ação que terá que ser sancionada ou inocentada, está sendo julgada. Lembrando que, para além da ação de qualquer indivíduo, seja ela boa ou errada, tem algo que jamais poderá ser tolhido, nem pelo direito, nem por outras áreas, menos ainda por julgamentos, que é a dignidade humana, que nos caracteriza como seres que somos portados, muitas vezes, mesmo cometendo erros, a ser obrigatoriamente levados a uma reintegração na sociedade, a uma correção. Mas, para finalizar, então, surge a pergunta: como aplicar o discurso a situações valorativas? E aqui o Alexis acaba nos fornecendo o que inicialmente falamos, que ele mesmo chama de gramática. Apresenta 28 regras, tanto na argumentação prática ou empírica, como na argumentação jurídica. Deixo esta leitura e estudo para cada um dos discentes. E aí surge a pergunta: qual é a finalidade desta obra, desta ideia enxertada na nossa disciplina e, de uma maneira mais ampla, enxertada no curso de Direito da nossa grade curricular? Aqui permito-me fazer uma reinterpretação do pensamento de Alexis, extraída das diferentes obras, não tão somente teoria da argumentação jurídica. E apontaria apenas 3 itens. Primeiro, construir e justificar os direitos fundamentais e os direitos humanos. O que significa isso? A ideia é, através da argumentação, nunca esquecendo que somos seres racionais, através da argumentação, buscar, evidenciar, frisar aqueles que são os direitos. Em segundo lugar, fortalecer a democracia. Falamos que ele se inspira em Habermas. Habermas trabalha bastante o conceito da intersubjetividade,
o conceito de diálogo, de pluralidade. Portanto, é necessário que a nossa leitura seja uma leitura democrática. E o terceiro e último tópico é fortalecer aquele que é o projeto político da paz universal. Em quase todas as entrevistas que o Alexis dá, sempre frisa os dois maiores inspiradores da sua leitura filosófica, Aristóteles e Immanuel Kant. Lembramos que Immanuel Kant foi, depois de Jesus Cristo, o segundo maior pacifista da história. Ele era para uma busca de um entendimento para a instalação da paz universal que fosse muito além das guerras. Ele mesmo dizia que para dirimir contraste entre nações e povos, seria interessante que de cada povo pudessem sentar ao redor de uma mesa e discutir os representantes. Lembro para vocês que isto foi o que deu início à Liga das Nações, que depois acabou abortando, e das cinzas da Liga das Nações acaba nascendo a ONU. Portanto, esta teoria do Alexis nada mais é que uma teoria universal, racional do direito, que possa ser compreensível e justa. Então, agradeço pela atenção aos discentes, os exorto a que leiam o material adicional que foi postado no nosso Moodle e, principalmente, que leiam as 28 regras da obra Teoria da Argumentação Jurídica do Alexis. E, na próxima aula, nós iremos apresentar de uma maneira rápida, premissa sempre a leitura da obra, dos 4 discursos de Aristóteles na leitura de Olavo de Carvalho.